como é que a gente faz para comer fora quando a gente não quer comer carne, nem ovos, nem leite e derivados? Como é que a gente faz? E agora? Então, nesse vídeo, quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse desafio que é comer fora, principalmente aqui no Brasil, né? Que não tem assim tantas opções, né? Sem queijo, sem carne, sem leite, derivados e tal. Então, como é que a gente faz isso? Então, vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Que vai fazer o quê? Quase 2 meses que eu tô aqui no Brasil, que eu voltei. Então, como é que foi toda essa questão de comer fora, né? Não tem dúvidas que aqui no Brasil é mais desafiador do que lá na Inglaterra, lá em Londres, onde eu estava morando, sem dúvida. Até porque não tem como comparar, porque Londres é uma das cidades da Europa considerada mais plant-based, vamos dizer, né? Com opções à base de plantas, então das refeições e tal. Mas no meu ponto de vista, acho até que é do mundo inteiro. Não sei porque eu não conheço Nova York, mas deve estar meio perto também. Então não tem como comparar, né? Mas, de qualquer forma, é bom lembrar que nas grandes capitais, né, nas grandes metrópoles aqui no Brasil, esse acesso é bem mais fácil. Por exemplo, há 2 anos atrás, eu participei de um evento em São Paulo e eu fui de Londres para São Paulo por alguns dias só. E foi a primeira vez que eu fui pro Brasil, quando eu já estava me alimentando assim, né? À base de plantas e tal. Não estava comendo nem carne, nem ovo, nem leite e derivados. E aí, bom, vamos ver como é que vai ser. E pela minha surpresa, foi muito tranquilo, assim. Eu comia, eu não tinha tempo muito para sair até, então eu pedia tudo no hotel mesmo, as refeições, né? E eu achei muito fácil, assim, para comer à noite, principalmente, né? Tinha opções no iFood, tudo para entregar, tinha assim bowl, sabe? E assim, não só salada, mas com arroz negro, arroz vermelho, quinoa, bastante feijões e tal. Então eu achei muito bem servido e eu achei simples, eu achei muito fácil eu achei muito mais fácil do que eu imaginava. Eu até mesmo no buffet, no almoço, quando eu fui comer, por exemplo, fora, né? Sempre tinha ali um feijãozinho com arroz para salvar a pátria. Então também já estava garantido o meu almoço e à noite eu comia assim, pedia essas refeições que em São Paulo eu achei muito fácil. Então quando a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, né, não sei, talvez também Brasília, né, são lugares assim que a gente tem um acesso mais fácil a essa opção, né, de alimentação. Mas como eu vim agora parar aqui no interior do Rio Grande do Sul, aqui na terra do churrasco, aqui eu tô morando em Gramado, não é bem assim. Então eu posso dizer assim, ó, por experiência própria, que realmente para quem tá fora dos grandes centros, realmente é um desafio grande, né? Até para mim mesmo, né? Então, como é que a gente faz, né? Por exemplo, eu acho que eu tô no top aqui dos desafios, porque imagina, eu tô na terra do churrasco, no lugar onde as pessoas só vêm para comer fundi e é só galeto e é risotos e é tudo, são os restaurantes praticamente são todos iguais e vendem a mesma comida. Ou seja, assim, não tem muita opção, é isso que tem, é fundi, é carne, é churrasco e era isso, né? Então, o que acontece? Como é que a gente faz, né? Eu acho assim, para quando a gente. O legal aqui do Brasil, que quando a gente vai comer fora, tem sempre as opções de buffet livre, né? E geralmente, vamos dizer lá, 99% dessas opções, desses restaurantes, tem sempre um feijãozinho ali, um arrozinho integral ali para salvar, né, o almoço. Mas quando a gente vai sair à noite, vai pedir um prato à la carte, realmente é um pouquinho mais difícil. Até foi muito engraçado, assim, logo quando eu vim, né? Eu tô muito acostumada a usar muito tofu. Porque o tofu, nossa, lá em Londres, além de ser muito barato, eu encontrava no supermercado da esquininha ali, £1,50, super barato, meio quilo de tofu. Então eu enchi minha geladeira de tofu quando eu queria fazer uma coisa rapidinho ali, ele é muito versátil, né? E aqui já não foi bem assim. Tanto é que uma vez eu fui num supermercado de bairro, assim, né? E perguntei pra moça do caixa, você tem tofu e tal? Ela assim, oi? O que é tofu? E eu pensei assim, não, ele é tipo um queijo, né? De soja e tal. Ela, não, ela não sabia nem o que era, né?
Aí a outra moça falou, não, é que a gente até tinha para vender, mas como não tem muita saída, ele é perecível, estraga, né, rápido na prateleira, então a gente só faz por encomenda. Então é claro que enquanto não tiver uma demanda maior, o supermercado não vai oferecer. Quanto mais as pessoas ficar pedindo, né, o que tem esse tipo de produtos, eles vão ficar aparecendo nas prateleiras, né. Mas aí, então é isso, mas eu consigo encontrar em alguns lugares, mas não é em qualquer supermercado realmente, né, e nem com um preço tão acessível assim como eu encontrava lá em Londres, né. Mas falando de comer fora, o que acontece? Realmente é difícil, assim, para quem mora no interior, né, longe das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, realmente é um pouquinho mais desafiador para jantar fora. E o que eu faço, geralmente tento, sei lá, eu tento pedir pro garçom um prato ali que tenha, sei lá, e tento montar em cima, sabe? Ah, sou cara dura mesmo, assim, digo, não dá pra tirar o queijo, não dá pra fazer assim e tal, porque o que acontece? À medida que eles vão percebendo a demanda que as pessoas estão pedindo, é que vai surgindo esse tipo de opção, né? Por exemplo, aqui em Gramado, como tem muito turista, vem muito turista para cá, eles estão muito ligados no que os turistas estão pedindo, assim, né? Então tem algumas casas, eu sei que tem uma casa de fondue que tem opção de fondue vegano, né? Tem um restaurante japonês que tem também opção de opção vegana também. Só que eles só fazem, tu tem que avisar antes, porque eles só vão comprar naquele momento, né? Então, claro, porque a demanda não é tão grande, mas à medida que a gente vai solicitando esse tipo de serviço, né, elas vão dispondo, né? Então, quanto mais as pessoas ficarem pedindo esse tipo de alimentação, mais os restaurantes vão servir, né? Realmente vão oferecer esse tipo de serviço. Então é isso que eu faço, né? E claro, eu sempre procuro pesquisar o cardápio, assim, por exemplo, meu aniversário, né? Eu queria estar de noite, né, na correria, não tive tempo de preparar nada, tive, sei lá, comer fora, né? No fim das contas, acabei achando uma pizzaria aqui em Canela, que é do ladinho de Gramado, assim, bem italiana mesmo, tradicional, assim, acho que o nome é Abbiamo Fatto Pizzeria. E eles, uma pizza realmente italiana, assim mesmo, né? Porque aqui no Brasil a pizza não é bem pizza, né? É uma coisa meio diferente, né? Mas tudo bem. Mas para quem já foi na Europa e comeu pizza na Itália ou na Europa mesmo, né? Sei lá, na Inglaterra, ou sei lá, na Espanha, alguma coisa assim, já tem uma ideia como é que é mais uma pizza realmente italiana, né? E lá, sim, eles fazem uma pizza mais fiel, vamos dizer, original, né? E fui super bem recebida, né? Eu digo, olha, tem uma opção aí, né? Tipo, que não tenha queijo e tal, carne. E ele, não tem problema, a gente tira o queijo, né? E a gente monta uma pizza pra ti. Então eu fui lá, a pizza, né? Colocou um molhinho de tomate, assim, uns cogumelos, assim, salteados no óleo de oliva, shimeji. O outro cogumelo eu não me lembro. Um molho de tomate muito bom, uma massa super boa, aquela de fermentação natural, eles deixam fermentando por 20 horas. Foi num forno de pedra, assim, sabe? Bem como fazem na Itália mesmo. E a pizza veio muito boa, mas já muito boa mesmo. Nem eu esperava que fosse tão boa. Então, assim, com um pouquinho de paciência, sim, eu sei que tem que ter um pouquinho de paciência, porque não é fácil, às vezes as pessoas convidam, a gente pega no restaurante, chega lá e não tem ali, né, nada, né? Mas assim, a gente dá um jeito, pega uma batatinha ali, pega uma salada dali, né? Pede sei lá, uns cogumelos salteados e assim a gente vai montando um prato, né? Enquanto não tiver uma opção especial. E entender que tudo faz parte do movimento que está crescendo, mas que leva um certo tempo, né? Como eu vim lá de Londres, né? Isso eles já estão em outro estágio desse movimento, né? Quando eu cheguei lá, 4 anos e meio, quase 5 anos atrás, em 2017, eu me lembro de começar a perceber, assim, realmente uma quantidade maior de pratos. Eu não me alimentava assim, na época eu comia carne, queijo, tudo, né? E só que eu comecei a perceber que existia já algumas opções, assim, né? Que não tinham carne, leite, eu tava percebendo essa demanda, né?
E foi impressionante como isso cresceu muito rápido, assim, numa hora para outra, o negócio explodiu. Em vez de tinha uma outra opção, tinha um cardápio, né? E poucos anos depois, sei lá, 2, 3 anos depois, tinha um cardápio especial só com pratos plant-based, né? À base de plantas, sem queijo, sem carne, sem leite, derivados. E tanto cresceu tanto por quê? Porque é o que as pessoas estavam pedindo, né? Então aumentou a demanda, aumentou a oferta, né? No fim das contas é o cliente que faz a mudança, né? Porque se ele não compra, eles não vendem, né? Então assim, se os clientes querem, eles vendem, entendeu? Porque o restaurante está interessado em vender, né? Então ele vai se adequar ao cliente, né? Na medida que o cliente optar por essa opção, né, de prato. Então foi muito interessante, tanto é que esse mesmo restaurante, né, o Agamama lá de Londres, uma amiga me mandou um post lá dizendo que o cardápio deles, o cardápio principal, né, o cardápio geral do restaurante, todo ele não ia ser mais assim, esse 50% dele já não ia mais ser tradicional, vamos dizer assim, com carne, leite, queijo, derivados, né? Obrigatoriamente 50% do cardápio já seria plant-based, né, à base de plantas. Isso é um grande avanço, né? Então imaginar que é uma coisa bem, demonstra assim que realmente está crescendo muito, né? Porque se pega todo um cardápio do restaurante, eles cortaram pela metade, que a metade é só plant-based, é uma rede muito grande lá, tem um monte de restaurantes espalhados por toda Londres, né? Então é um sinal que a demanda realmente está muito grande. E isso esse movimento está acontecendo no Brasil aqui devagarinho, mas já está, né? Tanto que antes de ir para Londres, lá em 2017, eu não me lembro, porque até eu não consumia, de ver leite vegetal assim para vender no supermercado, né? E depois, nossa, e hoje eu tô aqui, eu vejo, tem lá 4, 5 marcas no mercadinho aqui da esquina, no interior do Rio Grande do Sul. Isso aí é um grande sinal, né? Que realmente, isso o que significa? Que as pessoas estão consumindo mais. E quanto mais as pessoas consumirem esse tipo de produto, mais o supermercado vai vender, né? O restaurante vai vender. Então, o que acontece também em cidades turísticas, como aqui Gramado, né, que como vem muita gente de fora, muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, né, das grandes capitais e tal, começa a surgir essa demanda, né, então os restaurantes vão aos pouquinhos se adequando à necessidade do cliente. Então, o que acontece, né, no meu caso, assim, é entender que existe um tempo para as coisas, né, acontecerem, mas já existe um sinal aí que cada vez mais, né, vários restaurantes a gente já vê que tem alguma opção ali, né, vegano ou plant-based, né, que a gente começa a ver esse movimento já. E nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro nem se fala, né, isso realmente eu vejo, assim, que tá crescendo muito, né, cafés, restaurantes e tal, essa demanda é muito grande, isso é muito legal. Então, para quem ainda mora no interior, como eu agora moro no interior, né, eu acho que uma questão de um pouquinho de paciência, né? E a gente eu sou cara dura mesmo, eu chego no restaurante, tipo, dá pra mudar isso, dá pra tirar aquilo, dá pra botar aquilo, sabe? E a gente vai construindo ali com o próprio o garçom ali, o cara do restaurante ali, um prato bacana, né? Que a gente consiga, porque é possível, né? Então, é claro, se a gente vai numa churrascaria, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas assim, aos poucos a gente vai conseguindo conquistar esse espaço, né? Quanto mais a gente for pedindo esse tipo de serviço, né? Então é isso que fica. E o recado é o seguinte, né? Então faz parte todo entender que tudo isso é um processo que está começando, né? Esse estilo de alimentação, essa forma de alimentar, né? Que não consome carne, queijo, leite, derivados e tal. E isso é uma coisa que tem todo vamos dizer, um percurso ainda, né? Tem toda uma jornada para seguir. E eu acho que a gente não precisa ser assim, sei lá, de repente vou lá comer uma coisinha diferente, que tenha queijo, não sei. Depende muito do quanto que a gente quer ir, né? Por exemplo, se a gente realmente quer, eu vou parar de comer queijo, eu vou reduzir o consumo do queijo,
né? Também é uma opção, não, a gente não precisa mudar de uma hora para outra, né? Até porque eu já falei em outros vídeos, assim, essa minha transição de uma alimentação que eu fazia na época, eu fazia uma low carb com um monte de carne, um monte de embutidos e tal, e queijo e ovo e tal. E eu fui migrando para uma alimentação vegetariana, para depois ir para uma alimentação à base de planta, né? Todo esse processo levou um tempinho. Mas é muito interessante a gente perceber isso, né? Então é muito difícil, né, a gente fazer essa mudança de uma hora para outra, né? A maioria das pessoas que eu conheço que faz alimentação plant-based, né, à base de plantas hoje, realmente passou por uma transiçãozinha ali, às vezes vai diminuindo o consumo da carne, daqui a pouco, o que é muito comum, reduzir o consumo da carne e depois não querer mais comer, muito comum. Aliás, pessoas bastante carnívoras. Eu me lembro de uma vizinha lá em Londres, ela, nossa, carne era uma coisa, o marido dela virou vegano e aí acabou, e ela não, né? Só que só desse movimento dele trazer umas receitas diferentes, umas comidas diferentes, ela acabou reduzindo o consumo e hoje ela só consome fora de casa a carne, né? Então é um processo assim que a gente não precisa tomar, vou tomar uma decisão pro resto da minha vida, né? Então a gente, não, de repente começa reduzindo, né? E assim, por incrível que pareça, a gente depois não sente mais essa vontade de comer, como aconteceu comigo quando eu deixei de comer o queijo, que na verdade era o meu maior desafio, né? Sempre foi o queijo. Então eu fui reduzindo, até que uma vez eu disse, não, vou ficar umas 2 semanas sem comer, ver o que acontece, e não senti mais falta e nunca mais, já tem aí mais de 3 anos sem comer queijo. Então é isso, né? Esse é o recado que eu queria passar hoje, né? Nessa questão de comer fora, sim, ainda é um desafio, não vou negar. Principalmente para quem mora ainda no interior, né? Nas cidades pequenas, interioranas e tal. Mas para quem tá aí na capital, quem tá em São Paulo, Rio de Janeiro, isso aí já acredito não ser muito problema, não. Realmente já estão bem mais avançados nessa questão, né? Da alimentação à base de plantas. Mas é isso, eu acho que com um pouquinho ali da gente vai com um jeitinho, né? Vai pedindo ali uma comidinha assim, tira o queijo, tira a manteiga, tira ali, a gente vai fazendo os pratos, né? E quando vê os restaurantes estão vendo, vamos ter que criar um prato para esse pessoal aí, né? E aí a gente vai mudando, né? Vai mudando a história aí de como ficam aí os restaurantes e tal, a gente vai interferindo nesse processo todo e fazendo parte desse movimento, né? Que é muito bacana. Então tá, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou do vídeo, não esquece de clicar e dar um like aí, compartilha com quem tu acha que pode ter interesse nesse tema, né? E vamos criar esse movimento aí de uma alimentação à base de plantas saudável, super gostosinha e boa pro meio ambiente também. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!